Câmara Municipal realiza audiência pública sobre meio ambiente. A arte do grafite transforma a arquibancada da quadra Society do Parque Santo Antônio. Deputados apresentam relatório final da comissão externa que acompanhou o caso do rompimento da barragem em Brumadinho. Sancionada a lei que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. Receberemos Júlio Faria, técnico do Jacareí Rugby, e também Lidiane Moraes, organizadora de um evento comunitário que celebrará o Dia das Mães. Notícias, informações e prestação de serviço. Começa agora o Bom Dia Jacareí. Bom dia, Jacareí, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso telejornal aqui na TV Câmara. Mais uma semana chegando ao fim, eu e a Leilane Garcia trazemos a vocês as notícias da semana. Bom dia, Elton, bom dia aí você de casa, sexta-feira chegando, final de semana chegando, hora de descansar e também aproveitar para curtir aí os dias de folga. E para começar, nosso jornal de hoje, de sexta-feira, vamos conferir o que foi destaque na mídia regional e também no cenário federal, no Giro de Notícias. Muito bem, começamos com o Diário de Jacareí. Os cartórios eleitorais estarão de plantão neste sábado, dia 11, para a realização da biometria. Então, os cartórios você pode ir até o cartório ali da zona 396, que fica na rua Olímpio Catão 499, no centro. O telefone é 3951-7115. Temos também o cartório da zona 62, na rua Valdemar Berardinelli, 86, no centro, 3951-9915. São até bem próximos, né? Ali um está na rua da entrada do shopping, né? O da rua Olímpio Catão, e o outro da rua Valdemar Berardinelli, ali próximo também, não sei explicar onde fica ali. Agora você fez uma dúvida aí do pessoal. Desce ali pela General Carneiro, muito bem. Entrando à direita, ali um pouco antes do supermercado, a primeira rua à direita, uma ruinha de paralelepípedo. Bom, lembrando que vai ficar aberto das 8 à 1 da tarde, né? Não é o dia inteiro, é só no período da manhã, para beneficiar, então, quem trabalha durante todos os dias da semana e não consegue dar um pulinho no cartório para realizar a biometria. Tá certo, ó. Em Jacareí, apenas 29,5% dos eleitores fizeram a biometria que será obrigatória na próxima eleição municipal. Esse processo pode ser feito até o dia 19 de dezembro, mas como tudo, não deixe para a última hora, que a tendência é que bastante gente vai deixar para a última hora. Então tá aí, esse plantão é para facilitar, como disse a Leilane, a vida de quem não consegue aí ao longo da semana fazer o seu registro biométrico. Bom, próximo destaque é o Jornal O Vale. 6 cidades do Vale ficam com 82% dos investimentos para a região. São José dos Campos foi a cidade que recebeu o maior número de investimentos, 33% de toda a RM Vale, que é a região metropolitana aqui do Vale do Paraíba, nos últimos 6 anos, marcando aí 8,8 bilhões de reais. Jacareí vem em seguida, com 3,4 bilhões, e depois Taubaté, Guaratinguetá e Caçapava. Esses dados são da pesquisa de investimento anunciados no estado de São Paulo, da Fundação SEAD. Do total de 27 bilhões que a região metropolitana do Vale recebeu em investimentos anunciados, os 6 municípios dividiram aproximadamente aí 21,8 bilhões de reais nesses últimos 6 anos. Bem, agora o destaque do Senado, senado.leg.br, aprovado o projeto que simplifica o georreferenciamento de propriedades rurais. O Senado aprovou o projeto de lei que dispensa a carta de anuência no processo de georreferenciamento de imóveis rurais. A matéria agora segue para sanção presidencial. Vamos agora à Câmara dos Deputados. Projeto proíbe venda de tabaco perto de escolas e universidades. Isso mesmo, esse projeto de lei proíbe então essa comercialização num raio de 100 metros ao redor de escolas e universidades. O descumprimento da ordem sujeita o infrator a penalidades como advertência, multa e interdição parcial ou total do estabelecimento comercial. Agora finalizando, BR não participará de concorrências por refinarias. O presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, disse que a companhia não definiu o modelo de venda da participação
da Petrobras na BR Distribuidora. Ainda assim, Castelo Branco afirmou que a BR não participará de nenhum processo de compra de refinarias. O executivo avaliou ainda os critérios da empresa para decidir a venda da BR. Tá aí, esses então são os nossos destaques nesta sexta-feira. Agora vamos conversar com o nosso convidado neste primeiro bloco, que é o treinador do Jacareí Rugby, o Júlio Faria. Júlio, seja bem-vindo ao nosso programa. É a primeira vez que você vem aqui como treinador, né? Sim, primeiro bom dia, Elton, bom dia, Leilane. É a primeira vez que eu venho aqui participar com vocês, falar um pouco do rugby de Jacareí. Espero que seja uma experiência bem positiva aí pra gente. Bom, e amanhã a gente tem clássico, né, que envolve, na verdade é o chamado clássico caipira, que envolve o Jacareí Rugby e o São José. Eles estão ali disputando os primeiros lugares do ranking. Como é que está a preparação, a expectativa para o jogo de amanhã? Na realidade, amanhã acontece um grande jogo a nível nacional, né? Cidades vizinhas, uma rivalidade local. Jacareí e São José. Jacareí, que é fruto de um trabalho de São José de desenvolvimento, surgiu o Jacareí. E amanhã a gente tem um grande jogo, todo preparado. São José está preparando uma grande festa no estádio do Martins Pereira. E a preparação para a equipe do Jacareí, a gente está bem confiante. Na realidade, hoje o Jacareí está brigando com o São José pelas primeiras posições, buscando a classificação para a semifinal do Campeonato Paulista. E esse jogo vai colocar um ou outro já dentro da semifinal do Campeonato Paulista. Então é um jogo que promete, temos bastante expectativa aí de trazer um resultado positivo para a cidade. É um jogo, além dessa rivalidade que tem das duas cidades, é um jogo também de companheiros de seleção brasileira, né? Jacareí e São José têm se destacado, né, nas convocações. Como é que, ao mesmo tempo também que mostra a força aqui do Vale no esporte, né, Júlio? Na realidade isso é reflexo da força da região no cenário do rugby nacional. A gente hoje tem um grande número de jogadores, tanto de categoria de base quanto da categoria principal, alocado na região, que fazem parte da academia de rendimento que fica em São José dos Campos. E isso, na realidade, gera uma interação maior entre os jogadores, né? Que diariamente eles se encontram, treinam em conjunto. Então isso faz com que fortaleça ainda mais essa amizade entre eles, né? Mas que amanhã, por hora do jogo, aí as coisas se separam, né? Rivais, mas não inimigos. Exatamente. O rugby ele entrou no cenário mais popular, a gente pode dizer, nos últimos anos, né? Como é que foi essa busca até vocês conseguirem? Porque o Brasil é conhecido como o país do futebol, e a gente trazer um esporte tão diferente aqui para o nosso país, como é que você enxerga essa realidade hoje? O rugby já encontrou seu espaço, ele já está consolidado aqui no cenário esportivo nacional? Na realidade, o rugby é um fato até curioso, né? É o segundo esporte coletivo mais praticado no mundo. Então, não é da cultura brasileira, mas é da cultura de outras nacionalidades, de outros países. E no Brasil, a gente hoje não tem isso tão aflorado, né? A gente, nos últimos 7, 8 anos, quando teve a troca da associação pela confederação e a confirmação do retorno da modalidade para os Jogos Olímpicos, isso proporcionou uma disseminação muito grande dentro do cenário nacional. Então a própria confederação fez um apelo muito forte utilizando as Olimpíadas para com isso, e desde então começou a ter um envolvimento maior da comunidade. E aqui na região, devido a essa força que tem na região por São José, Jacareí, a gente hoje consegue levar um pouco mais dessa modalidade para a comunidade. Então hoje não é mais uma novidade. Então, sempre as pessoas às vezes não possam não conhecer a fundo as regras, mas pelo menos já ouviram falar de rugby, já teve algum tipo de contato de rugby, ou conhece alguém que pratica a modalidade. Então isso para a gente hoje é uma coisa bem significativa, porque fortalece o desenvolvimento, mas para que a gente chegasse até esse estágio, foi um trabalho que foi feito de formiguinha, dia a dia, de levar para a comunidade, de levar para as escolas, de fortalecer, e reflexo do trabalho que acontece para as categorias competitivas, né? Então foi fomentando o desenvolvimento, e hoje os resultados positivos também agregam para essa popularização da modalidade, principalmente aqui na região. Júlio, você foi atleta, essa é a sua segunda passagem como técnico, se eu não me engano, ou não? Na realidade, é a minha segunda passagem como técnico da equipe principal. Da equipe principal. Eu, na realidade, fui atleta, eu comecei a jogar rugby com meus 14 anos, foi a modalidade influenciou a minha formação profissional, então hoje eu também sou educador físico.
E já desde esse processo dos 14 anos, desde os 16, 17 anos, eu já tinha um envolvimento com a questão de ensinar a modalidade. Então eu ensinava os meninos mais novos e fui seguindo esse caminho pelas categorias de desenvolvimento. Até um ponto que Jacareí constituiu sua equipe principal, que não era o foco inicialmente, né? A gente constituiu a equipe principal em 2013. Então, desde 2003 até 2013, a gente tinha um trabalho muito forte de base, que foi fomentando jogadores, desenvolvendo jogadores, para que conseguisse constituir uma equipe adulta com jogadores da cidade, e jogadores que já tinham tempo da prática, né? Então, e aí eu tive a experiência em 2016 e 2017 de ser treinador da primeira equipe, né? Em 2016 a gente foi campeão pela segunda divisão, tivemos o acesso para 2017, e em 2017 foi campeão da primeira divisão. E aí, em 2018, voltei a jogar, e aí, num processo de transição interna, 2019, retornei à frente da equipe como treinador. O que é mais difícil é ficar ali do lado, vendo, você que estava jogando até o ano passado, né? O que você passa mais nervoso ali, dentro ou fora? É um desafio bem grande, né? Porque, na realidade, você saber que você pode estar dentro colaborando, mas hoje o seu papel é estar fora, ensinando e colaborando de uma outra maneira, né? Então a maneira de você interferir no jogo, ela acaba sendo não no dia do jogo, mas todo o processo, toda a preparação que é realizado, e você fica meio que angustiado de, putz, podia estar ali de alguma maneira, mas são fases, são escolhas, né? E que hoje o momento importante é que eu colabore com a equipe pelo lado de fora e não dentro de campo. Então é o momento que a gente vive e é o momento que é a melhor maneira e a maior contribuição que eu possa ter para esse momento. A gente vai fazer uma pausa aqui com a nossa conversa sobre o rugby para falar de um outro assunto, um assunto muito sério. O número de suicídios aqui no Brasil vem crescendo nos últimos anos. E para dar uma resposta ao problema, o Congresso Nacional aprovou e o presidente sancionou recentemente a lei que cria a Política Nacional de Prevenção à Automutilação e ao Suicídio. A taxa de suicídios vem diminuindo no mundo. O Brasil está na contramão desta tendência. Aqui o número tem crescido. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o suicídio já é a quarta maior causa de mortes entre pessoas de 15 a 29 anos no Brasil. Recentemente, na Universidade de Brasília, uma série de casos aconteceu entre alunos. A psicóloga Elisa Reifschneider, que já fazia parte do Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos da UNB, ajudou a criar o grupo Entre Linhas. Nós recebemos demandas dos departamentos e, a partir delas, nós traçamos um plano de promoção de saúde mental e prevenção ao suicídio, no departamento que está voltado mais para a prevenção, ou nos departamentos que já tiveram suicídios, a gente faz, em primeiro lugar, uma abordagem para lidar com o luto, lidar com essa perda, se adaptar a essa situação e depois entra na prevenção. Uma nova lei aprovada pelo Congresso visa dar respostas ao problema e um de seus possíveis sinais. Ela cria a Política Nacional de Prevenção da Automutilação e do Suicídio. Os estabelecimentos de ensino terão um papel fundamental na hora de colocar essa lei em prática. Caberá a eles informar seus profissionais o que fazer quando encontrarem alunos que pareçam estar em sofrimento psicológico. A lei também prevê a garantia de acesso a um tratamento psicossocial para as pessoas em sofrimento psíquico, em especial as que têm histórico de ideias suicidas, automutilações e tentativas de suicídio. Uma abordagem adequada e assistência psicossocial para os familiares e as pessoas próximas às vítimas. A sensibilização da população sobre a existência de prevenção contra a automutilação. A criação de um serviço telefônico para o atendimento gratuito e sigiloso das pessoas que estão passando por sofrimento psíquico. E a obrigatoriedade de os serviços de saúde pública e privada informarem as autoridades das áreas de saúde e segurança sobre os casos suspeitos ou confirmados de automutilação. O autor do projeto, Osmar Terra, atual ministro da Cidadania, reforça a importância da notificação. Até para se poder mapear e localizar onde se tem que intervir com mais força, né, para poder resgatar esses jovens, não deixar que aconteça, que evolua para o suicídio
até para medir e fazer campanhas de esclarecimento da sociedade sobre isso. O texto aprovado foi um substitutivo apresentado pelo relator, deputado Eduardo Barbosa. Nós vamos focar num assunto que ainda, de fato, não foi assumido pela sociedade nem pelas autoridades, apesar de nós presenciarmos no dia a dia um número crescente de automutilação. Jovens que se cortam, que se agridem fisicamente e às vezes é tratado pela família como uma questão de jovem, de juventude, como uma questão menor. A psicóloga da UNB alerta que a automutilação não está ligada necessariamente ao suicídio. Na maioria das vezes, ela já serve como válvula de escape para o sofrimento psíquico da pessoa. A especialista concorda com a necessidade de se obter dados sobre esses casos, mas questiona a obrigatoriedade da notificação. Se eu sei que ao falar sobre suicídio, eu vou ter isso notificado compulsoriamente, a depender da forma como essa notificação se dá, eu posso não passar mais a falar disso, não querer falar disso justamente para a pessoa que poderia me ajudar. Me parece que é muito mais uma questão de educação dos profissionais para que eles falem a respeito dos casos e possam notificar, do que ter regras muito fechadas e punitivas caso aquela notificação não seja feita de uma forma específica, dentro de um tempo específico. Ao sancionar a lei, o presidente da República vetou justamente o trecho que previa punições semelhantes às do Código Sanitário para quem não fizesse a notificação. Na opinião do deputado Alexandre Padilha, que foi ministro da Saúde, o efeito da nova lei será positivo. Tudo que a gente puder fazer para identificar precocemente, acho que tem um ganho importante em relação a isso, e o projeto contribui para que saúde e educação tenham um papel mais ativo nessa prevenção. Atualmente, se você ou alguém próximo a você está precisando de ajuda, pode ligar para o CVV, Centro de Valorização da Vida. O número é 188 e a ligação é gratuita, tanto do telefone fixo quanto do celular. Aí aprovado, a gente vem acompanhando, né, essa discussão desde que esse projeto tramitou lá nas comissões, depois foi aprovado pelos deputados e agora é lei, sancionado pelo presidente. E reforçando o número aí, 188, caso você conheça alguém ou precise de ajuda nesses casos de automutilação e suicídio, 188. Voltando aqui para a nossa conversa então, você comentou que começou a jogar ali com 14 anos. A nossa equipe acompanhou um tempo atrás um treino da equipe feminina, mas durante a gente viu um circuito de um monte de criançada, pequenininha, jogando rugby. Isso, a gente tem essa impressão, né, do rugby ser um esporte violento, mas é importante já desenvolver essa vontade, esse gosto pelo esporte nas categorias dos pequenos, na categoria de base. Isso, na realidade, hoje o rugby em Jacareí ele tem um foco muito grande no desenvolvimento de crianças e jovens. A gente tem hoje um volume de aproximadamente 700 a 800 crianças que jogam rugby. Isso a gente tem uma parceria com a Secretaria de Educação que permite a gente desenvolver oficinas dentro de algumas escolas municipais, que é justamente o primeiro contato que a gente pode levar do rugby, não só da modalidade, mas da parte esportiva, mas da parte educacional que tem por parte que a modalidade carrega, né, os valores que a modalidade carrega, que vai muito ao encontro a essa questão da popularização, de como que a gente leva essa imagem, porque a gente tem um pouco o embate do rugby ser visto como um esporte de contato, né? E muita gente acha que é um esporte violento, e na realidade é um esporte de embate físico, tem muito embate físico, a gente não pode também falar que não existe, é a característica do jogo, mas tem toda uma regra por trás que é voltada justamente para a integridade dos jogadores, pela preservação dos jogadores e pela característica de prevenir as ações mesmo do jogo, evitando justamente qualquer tipo de situação mais agravante. A gente pode dizer que é um esporte que tem contato, mas não é um esporte violento, né? As regras, elas ajudam a organizar. Na realidade, esse é o grande paradigma que a gente tenta quebrar na comunidade, porque todo mundo, quando vê o rugby, devido a ser um esporte de muitas regras, o entendimento dele acaba sendo um pouco mais complexo.
E aí as pessoas veem aquela monte de gente correndo atrás de uma bola em um monte de situação de contato. E isso é a grande dificuldade que a gente tem, para que as pessoas entendam que é a parte violenta, mas não é violência que a gente está praticando, é um esporte de contato e que tem toda uma regra por trás que sustenta e previne e dá suporte para que o jogo seja da maneira mais leal possível. Tem muita estratégia no rugby também, né? O jogo de rugby é um jogo de ganho de território, né? Então você tem um time que ataca, um time que defende. Então, de ambas as maneiras, tanto atacando como defendendo, se o objetivo é você ganhar território e chegar na zona adversária para fazer pontos, você pode estar tanto com a bola ou como sem a bola para estar tendo esse avanço, né? Então, a estratégia é fundamental, porque lhe permite tanto estar em situações de ataque, como em situações de defesa, você ter esse avanço territorial. A gente, quando pensa em rugby, a gente pensa, não exclusivamente, mas em maioria nos homens. Mas o rugby tem ganhado força entre as mulheres também. E a gente nota isso justamente aqui em Jacareí, que acho que esse número vem crescendo. A gente vê as meninas novinhas lá já praticando o esporte. Como é que está isso para as mulheres? Na realidade, a gente fala, né, o esporte de contato a gente acaba associando a imagem masculina, mas hoje o rugby no cenário nacional tem uma representatividade muito maior feminina do que masculina. Hoje a equipe brasileira está prestes, agora no próximo mês, vai disputar a vaga para as Olimpíadas. A equipe masculina também vai disputar, mas está no cenário mais distante de conseguir, né? Então a equipe brasileira feminina, ela é 15 vezes campeã sul-americana, então quase certeza de estar nas Olimpíadas de 2020 no Japão, e isso acaba refletindo dentro da comunidade feminina de âmbito nacional, a prática e agregando mais participantes do gênero, né? Então, aqui em Jacareí, a gente começou um trabalho inicialmente masculino, de categoria de base, e há 5, 6 anos mais ou menos, a gente tem um trabalho que atualmente tem uma força muito grande da participação de meninas jogando. Até no último final de semana, nós tivemos uma competição aqui em Jacareí, que é a segunda etapa do Circuito Paulista, e a gente teve 2 equipes menores de 16, uma equipe menor de 19 e uma equipe principal participando, não só participando, mas as 2 equipes de categoria de base foram campeãs. Em um jogo bem sólido, bem consistente, que mostra o envolvimento e o envolvimento e o desenvolvimento da modalidade no município. Mulherada ganhando força. Júlio, tem várias categorias no rugby, eu queria que você explicasse. Tem 6, tem... para quem não entende, quais são as principais categorias e o jogo de sábado, né? Amanhã, qual categoria que vai ser disputada? Na realidade, o rugby hoje ele tem... É igual ao futebol, tem futebol de areia, futebol de campo, futebol de quadra. E hoje o rugby, na realidade, ele tem 3 modalidades, que é o touch rugby, que é o rugby sem contato, é um rugby que a gente tem simulação de contato. A gente tem o rugby de sevens, que é o rugby que é a modalidade olímpica. Então, hoje é o rugby que tem nas Olimpíadas, é o esporte que é considerado olímpico. E a gente tem o rugby union, que é o rugby de 15 jogadores. Todas as modalidades são jogadas no mesmo espaço, no mesmo campo, nas mesmas dimensões. O que tem de variação entre uma e outra é a quantidade de jogadores e o tempo de jogo. Então, o rugby touch ele é jogado com 5 contra 5 jogadores, por ser uma situação que a gente só encostar na pessoa, ela já é obrigada a parar, então a gente precisa ter um espaço maior. O rugby de sevens, que é jogado de 7 contra 7 pessoas e tem um tempo de 7 minutos por 7 minutos. E o rugby de 15, que a gente tem um jogo de 15 contra 15 jogadores e a gente tem um volume maior de participantes dentro de campo. Esse é o jogo que é o mais tradicional, não é o olímpico, mas é o mais tradicional, onde tem um embate físico maior, que é jogado por 40 minutos, que é o jogo que a gente tem amanhã, o clássico caipira, o clássico regional, é o jogo válido pelo Campeonato Paulista de Union, Rugby 15, entre Jacareí e São José. Muita informação, né? Dá pra gente praticar esse que não tem contato. Esse tá mais dentro da nossa realidade. Bom, gente, a Câmara de Jacareí realizou pela primeira vez audiência pública, né? Primeira vez nessa legislação, audiência pública em que a Secretaria de Meio Ambiente prestou contas sobre os serviços realizados no município. E o assunto campeão de reclamações
tema que dominou a pauta foi o mato alto na cidade. A Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais, composta pelos vereadores Lucimar Ponciano, do PSDB, que é presidente, Sônia Patas da Amizade, do PSB, que é relatora, e Juarez Araújo, do PSD, como membro, conduziu a primeira audiência pública para a prestação de contas da Secretaria de Meio Ambiente. Estiveram presentes no plenário da Câmara o secretário municipal da pasta, Júlio Pires, e sua equipe, além dos parlamentares Valmir do Parque Meia Lua, do DC, o presidente do Poder Legislativo, Abner de Madureira, do PR, Fernando da Ótica, do PSC, além dos tucanos Aderbal Sodré e Rodrigo Salomão, Luiz Flávio, do PT, e Márcia Santos, do PV, e uma pequena participação popular que interviu na discussão. Houve dezenas de questionamentos, sobretudo com relação ao que diz respeito às capinas e varrições nos bairros e no centro da cidade. Hoje, devido às mudanças climáticas, é preciso um planejamento eficaz por parte do poder público, pois chove fora de hora e, consequentemente, o mato cresce de forma voraz. Júlio Pires afirma que a secretaria vai se planejar melhor para que essas situações não se tornem ainda mais recorrentes. Nós vamos planejar nesse período agora de seca, que é um período que o mato para de crescer, né? Nós vamos ter seca. Então eu espero, se Deus quiser, chegar no fim do ano com uma proposta muito melhor do que a gente tem hoje aplicando, para que a gente possa ter na temporada de 2019-2020, né, todas essas demandas, essas angústias com relação ao mato, minimizado. Outro assunto abordado durante este encontro foi a revisão do contrato de parceria público-privada que a cidade possui com a empresa ambiental Jacareí, que em 2016 foi renovado por mais 35 anos. A gente tem a revisão do contrato da PPP, que é uma oportunidade, não de brigar com a concessão ambiental, mas de rever, né, os fundamentos que foram criados para que o serviço pudesse ser prestado, otimizando o serviço, dando mais condições dele ser um pouco mais produtivo. Lucimar Ponciano, presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Defesa dos Animais, avaliou a audiência como produtiva e frisa que, além das ações efetivas da pasta, é necessário investir em educação ambiental. Eu acho muito importante a questão da educação ambiental, os projetos que eles têm futuro, essa questão do conselho, essa política que está inovando, eu acho muito importante. Tá aí, essa foi então a audiência pública sobre meio ambiente. E na última quarta-feira, a Comissão Permanente de Saúde e Assistência Social realizou também uma audiência pública, dessa vez para discutir o fim da intervenção da Prefeitura sobre a Santa Casa de Misericórdia. O secretário de Governo, Celso Florencio, representou a Prefeitura e abordou o problema jurídico da instituição e o déficit da entidade. Por hora, não há nenhuma conclusão desse caso e uma nova audiência pública foi marcada para o dia 29 de maio, às 19 horas, aqui no plenário da Câmara. Você, cidadão, pode e deve participar. Bom, então vamos reforçar, a gente já conversou bastante sobre o rugby, mas amanhã quem quiser conhecer o esporte ou quem quiser prestigiar, pode acompanhar o jogo do clássico, né, de Jacareí e São José. Sem dúvida, vai ser uma grande oportunidade dentro de um estádio regional de suporte, né? Então tudo preparado para uma grande festa. Vai acontecer amanhã em São José, Jacareí e São José, a partida válida pelo Campeonato Paulista. E a gente, na realidade, convida a todos telespectadores, todos os munícipes da cidade para estar acompanhando essa partida, para estar vindo torcer para a cidade, que é um momento importante para a gente fortalecer a modalidade dentro do município. A gente deixa o convite para o jogo, tem hora marcada, né, para as 17 horas no estádio do Martins Pereira. A entrada é uma entrada solidária, 1 quilo de alimento, e a gente espera ter grande participação da comunidade prestigiando o evento. Obrigado pela sua participação e boa sorte para o Jacareí Rugby amanhã. Bom jogo. Obrigado. E esperamos vocês lá também. Isso aí, legal. Bom, nós vamos para o intervalo. Na volta vamos receber a Lidiane Marques para conversar sobre o evento sociocultural Dia das Mães, lá no Jardim Flórida.
fila de pessoas que precisa de um transplante é grande. Mas em São Paulo, a Central de Transplantes e o Sistema Estadual de Transplantes têm trabalhado duro para ligar doadores a pessoas que aguardam para ganhar vida nova com um novo órgão. Uma equipe totalmente integrada, que trabalha na identificação de possíveis doadores, transporte e cirurgia. Esse processo, desenvolvido de forma cuidadosa, organizada e criteriosa, faz com que São Paulo seja um exemplo. Afinal, o Estado é responsável por mais da metade dos transplantes realizados no país. Todo mundo pode ajudar. Avise a sua família que você quer ser um doador de órgãos e ajude outras pessoas a viver melhor. Acesse o portal da Câmara Municipal de Jacareí. Opine sobre os projetos dos vereadores. Acompanhe o portal Transparência, os dados do Fiscaliza Jacareí e encaminhe suas dúvidas e sugestões ao Poder Legislativo. No site, assista toda a programação ao vivo da TV Câmara Jacareí, canal 61.4 UHF. Portal da Câmara Municipal. A cidadania em suas mãos. jacareí.sp.leg.br. A cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência verbal ou física no Brasil. A violência contra a mulher pode se manifestar de diferentes maneiras e é crime. Disque 180 e denuncie qualquer situação de perigo, insegurança ou ameaça às mulheres. Para entrar em contato com a Delegacia de Defesa da Mulher, ligue 3951-5614. Cuidar da saúde da boca é importante, para não doer, para não pegar até uma doença na boca. Eu sou Alice Andino, tenho 35 anos, sou a mãe de Carlos, de 12 anos. Cuidado com a boca faz parte do cuidado com o corpo. Nós orientamos sempre estimular a melhor alimentação, uma alimentação mais saudável. Cuidado com a saúde bucal é um investimento que a pessoa faz nela mesmo pro resto da vida. Isso faz bem para mim, eu acho que isso vai fazer bem para todo mundo. Campanha de vacinação antirrábica em Jacareí. Você que tem cão ou gato em casa pode vacinar seu pet gratuitamente contra a raiva na unidade de observação de animais, que fica na Rua Bom Jesus, número 1100, no bairro Cidade Salvador. O atendimento é de segunda a sexta-feira em 2 períodos, das 9 às 11 da manhã e da 1 às 3h30 da tarde. A imunização deve ser feita anualmente em animais a partir de 3 meses de vida. Vacine, proteja e cuide do seu melhor amigo. Eu adoro brincar com meu pai e com a minha mãe. A família ajuda quando a gente está numa situação difícil. Ela dá carinho, amor. Você pode colaborar com o Hospital Santa Casa, São Francisco e também com a Causa Animal em sua conta de água. Para doar, basta comparecer ao SAI e preencher o termo de doação com o valor escolhido e a instituição de preferência. O SAI está localizado no endereço
Rua Antônio Afonso, número 460, Centro. Para mais informações, acesse saijacareí.gov.br ou ligue para o telefone 0800 725 0330. Now shush. Sabe aquele lugar que a gente ama, mas quase nunca percebe o quanto? Aquele lugar onde a gente não sabe se mora nele ou se ele mora dentro da gente. Um lugar onde as crianças recebem um ensino de qualidade, onde o desafio da saúde é levado a sério, onde as transformações acontecem de dentro para fora e as promessas não ficam só no papel. Esse lugar é chamado de lar. Ele não é formado somente por tijolo, grama e asfalto. É feito por gente que tem brilho nos olhos, cultura no sangue e que aproveita toda a oportunidade que tem para crescer. Porque uma cidade só cresce de verdade quando ela já não cabe no coração da gente. Jacareí, a cidade que enche o nosso peito de orgulho. Prefeitura de Jacareí. Eu sou o gelo. Eu me movo devagar. Eu mantenho o clima do planeta ameno. Bom, eu o mantinha ameno. Mas vocês, humanos, continuam aquecendo o planeta. Eu tento avisá-los. Eu envio pedaços de mim que cruzam o oceano. E vocês não fazem nada. Eu aumento o nível do mar. E vocês não fazem nada. Passaram-se décadas até que vocês percebessem. Talvez eu não seja tão devagar assim. Estamos de volta e nesse segundo bloco nós vamos conversar com a Lidiane Marques sobre o evento comunitário que acontece lá no Jardim Flórida e envolverá a escola, a família e moradores da região para celebrar o Dia das Mães. Seja bem-vinda, Lidiane, ao nosso programa. Obrigada, bom dia a todos. Vamos falar então, porque o que chamou a nossa atenção é um evento que vai acontecer num espaço público, reunindo toda a comunidade, no momento que a gente fala tanto, né, das pessoas participarem, de ter esse senso comunitário. Queria que você falasse um pouquinho da origem do evento, que motivou vocês. Não é a primeira vez já, né, que vocês estão fazendo? Sim, desde 2017. Na verdade, a escola já trabalhava com o projeto empreendedorismo, né, em 2015. E essas feirinhas de empreendedorismo aconteciam dentro da própria escola, né, com o objetivo dos alunos trabalharem nas aulas de arte culinárias, confecção de seus próprios produtos e venderem na escola, né? Então a gente chamou a princípio de empreendedorismo rentável e toda a verba arrecadada voltava em prol dos próprios alunos, para eventos, festas, formatura, enfim. Em 2017 nós recebemos a visita do presidente da Associação dos Moradores de Jardim Flórida para nos convidar para levar essa feira para fora, para a praça, né? Que na praça já estava acontecendo o Encontro das Artes, em que os artesãos expunham seus produtos, né? Mas era só uma feira de artesanato. E aí então nós gostamos, abraçamos a ideia, por que não? A escola está no bairro, né? Vamos envolver aí família, escola, comunidade, um trabalho que é o papel da escola também, né? E assim nasceu essa ideia. Em 2017 nós linkamos o nosso calendário escolar junto ao calendário de datas comemorativas e então fizemos consecutivamente as datas comemorativas, Dia das Mães, Dia das Crianças, dos Pais, Festa Caipira, né?
para levar um pouco mais de cultura, lazer e entretenimento para os moradores. Tá vendo algumas imagens aí do evento? Sim, essa foi a festa do Dia das Crianças, né? Nós oferecemos 2 bolos de mais de 3 metros para a comunidade, conseguimos também comprar presentes para as crianças carentes. Essa foi a nossa Feira do Conhecimento, né? Que é a nossa mostra cultural, então é o fechamento do ano. Então nós levamos várias apresentações, teatro, dança, música, né? Essa ligação também da comunidade com os alunos ajuda com que os alunos enxerguem também a dificuldade do outro, a necessidade do outro e consigam ter uma disciplina extra, né? Que é essa questão da humanidade mesmo, de olhar para o outro. Sim. A gente está falando muito das inteligências emocionais, né? Hoje isso tem sido muito importante, né? E está dentro também da Base Nacional Comum Curricular, que está em mudança, né? E essa questão dos valores muito importantes, pertinentes para a educação, né? Nós tivemos agora, no dia 13/4, a Páscoa Solidária. Então, nós também arrecadamos chocolates para as crianças carentes, né? Os mesmos chocolates doados foram presenteados aos nossos alunos e professores para trabalhar a questão da igualdade. Então, tem sido um trabalho bem positivo. Essa questão também da união, né? Às vezes, muita gente ainda tem aquela velha sensação de que a escola tem o papel de educar. Então, eu, enquanto mãe ou enquanto pai, mando para a escola para o professor resolver. Essa integração, né, das crianças com a família, de trazer os pais para dentro da realidade escolar, acaba quebrando isso um pouco, acaba colocando de fato na prática uma tarefa que deve ser de ambos? Sim, com certeza. O que a gente tem visto muito hoje nos dias, né, a correria do dia a dia, muito trabalho, né, muito cansaço, enfado, o pai chega cansado, não tem tempo para estar com o filho, né? E esses eventos proporcionam justamente isso. Esse encontro, uma tarde, num sábado, numa praça. Então a gente proporciona gincana, né? Brincadeira com o pai. No Dia dos Pais nós fizemos a gincana pai e filho, né? A família envolvida. Então assim, a gente realmente consegue trazer uma harmonia maior para a escola, trazer o pai para dentro da escola, que a gente sempre desejou, né? Legal que a gente, no caso, quando o evento é realizado ali na praça, não só o pai vem para dentro da escola, mas aí todo mundo sai junto e vai para a comunidade, envolve outras pessoas. O evento não é voltado só para a comunidade escolar, né? Como isso é muito importante frisar, quem está assistindo pode ir lá, tem que colaborar com alguma coisa, como é que funciona? Então, é proporcionado a todos, né? A todos da comunidade, tanto que nos eventos a gente proporciona essa questão de ações sociais, né? A gente arrecada brinquedo, compra brinquedo, doa para as crianças, a gente faz ações, cestas básicas, os chocolates, como eu falei, mas a gente faz a gincana, por exemplo, interativa com os nossos pais, mas também com os moradores, com as crianças do bairro, né? Então assim, são os nossos, né? Os meus, os seus, os nossos. A gente faz isso, é uma integração mesmo. Muito interessante, muito legal, né? E há esse envolvimento dos moradores. Os moradores estão saindo mais das suas casas por conta da correria também. A grande preocupação do presidente era justamente essa. Os moradores estão muito isolados, ficam muito presos às suas casas, do trabalho para casa, né? Então eles têm aí um tempo, um sábado, para que eles possam sair, se divertir, ter um entretenimento, né? Então, assim, tem o espaço gourmet, tem os artesãos que colocam lá na venda seus produtos. Então, assim, é um dia de alegria, um dia de diversão. Que integra, né? Que integra, justamente. E aí o mais importante é saber que a gente está ocupando um espaço público de uma forma muito saudável, né? Legal. Daqui a pouco a gente volta a conversar um pouquinho com a Lidiane. A arte pode transformar um local. Um exemplo disso é a arquibancada da quadra Society, lá do Parque Santo Antônio, que com algumas cores ganhou uma nova vida. Confira na matéria especial de Ícaro Leal. Você que começou a assistir essa matéria, prepare-se. Agora você vai acompanhar como um espaço aparentemente sem vida pode se transformar em algo extraordinário quando é colocado um pouco de cor. Estamos falando da quadra do Parque Santo Antônio, em Jacareí. Após a construção e inauguração do local, chegou o momento da criação de painel de grafite na arquibancada, e a execução demanda planejamento. Nós tentamos sempre basear no que a área mostra para nós, né? Então, igual aqui uma quadra de futebol, frequentada por crianças, por adultos, adolescentes. Então, e nós tentamos aí, a partir daí, trazer todos esses elementos para dentro dos trabalhos também, né? O grande desafio dos artistas é fazer uma obra de arte que tenha ligação e converse com seu ambiente. Com planejamento e ideias definidas, o jeito é colocar a mão na massa. Em uma quadra de futebol, nada combina mais do que um jogador chutando,
o goleiro defendendo e crianças brincando com a bola. Mas certamente o grande desafio foi colorir os degraus da arquibancada. Na verdade, já pegamos trabalhos em morros, trabalhos em lugares que eram irregulares, mas na arquibancada foi a primeira vez aí, né? E um processo cansativo, porque você tem que ficar abaixado, né? Ali para sempre pegar aquelas áreas mais complicadas, né? E como tem os degraus, você tem que criar aquela ilusão que o desenho ele é visto de um ângulo, né? Senão você não consegue enxergá-lo. Então você pinta embaixo, na parte de piso, né? Na parte frontal dos degraus, né? E é uma coisa meio maluca. Para quem olha de outras posições, acha até que é um desenho meio doido. Aí olha do ponto fixo, né? Consegue entender. Como são 3 artistas responsáveis pela execução do projeto, a construção é feita de maneira coletiva e tudo tem que ser bem pensado para que o trabalho dure mais tempo no local. A princípio aqui estava sem seladora, Daí que a gente fez? A gente aplicou a seladora, depois aplicou mais 2 camadas de tinta para quando chegar o spray, essas coisas, e o desenho ficar mais tempo. Essa é a preparação. Daí os rapazes chegam com a arte, faz o esboço e aplicam. A técnica utilizada também é importante nesse processo e fundamental para a criação das artes. A técnica principal dentro desse pensamento muralista é o látex, né? Então, tinta à base de água mesmo, e alguns efeitos são com spray, né? Para ter mais qualidade de cor e tal. Mas no fundo é tudo tinta barata mesmo, acessível para a comunidade. Dá para você mexer com corante, trabalhar com a cor pronta, pensar o projeto antes, né? Elaborar ele no formato de um desenho, de um esboço baseado no muro, baseado na medida que você pretende inserir a imagem, né? A comunicação, e partir para cima. E o projeto não deve parar por aí. A ideia também é fazer pinturas no restante do ambiente. E no final, quem ganhará com isso é a comunidade. Nós estamos com a pretensão aí agora de realizar a pintura do chão, né? Vimos que havia uma necessidade, porque a arquibancada acabou ficando uma peça solta em toda a área, né? Então, por que não já também realizar a pintura por todo o entorno da praça, né? Então, a partir daí, vamos criar algumas novas artes de chão, desde estilos com padrões e brincadeiras de chão, né? Puxando também um pouco para a galera que vem aí praticar esporte, então colocar metragem de caminhada e tudo mais. Então já vira toda uma transformação de espaço, né? Todo espaço faz parte de um contexto que todos se conectam ali, né? Isso é bem legal. Tá aí, mais um trabalho bacana aí do Alan, do Tainan e uma série de outros artistas aqui da cidade que desenvolvem o grafite. Mas parabéns aí pela iniciativa também da Prefeitura por fazer esse convite, deixar um lugar mais... Deixar os artistas expressarem, né? A arte, a gente às combina vezes várias coisas, vê uma cidade tão escura, tão poluída, então é a oportunidade de colocar mais cor. Mas alegria, por que não? Isso aí. Bom, agora a gente tá falando a gente falou de esporte aqui no primeiro bloco, agora é a hora do esporte no nosso quadro Câmara Esporte. Fala pessoal, tudo bem? Mais uma edição do Câmara Esporte na área e nesta semana rolou a 3ª etapa do Campeonato Paulista de Bicicross e nossa equipe de Jacareí conquistou bons resultados, viu? Com destaque para o Choquito e para o Pedro Buba, que conquistaram o primeiro lugar nas categorias MEN 40 e Cruiser até os 16 anos. E no último fim de semana terminou os Jogos Regionais dos Idosos 2019, mas para 2 atletas de Jacareí ainda há muito treino pela frente. Isso porque o Tomoko Burgarelli, de 69 anos, da natação, e o Antônio Dimas Coelho, de 61 anos, do tênis de mesa, se classificaram para a etapa estadual, que acontece em setembro.
E no tênis de mesa, nossos atletas disputaram a terceira etapa da Liga Vale Paraibana e ao todo levaram 6 medalhas de ouro, com destaque para Sofia Cano e para Sara Vicentim. E olha só, a mulherada tá com tudo, porque a ciclista de Jacareí, Larissa Castellari, em sua primeira convocação para a seleção brasileira, conseguiu um belíssimo resultado no Pan-Americano da modalidade, que foi disputado na cidade de Hidalgo, no México. Olha só, ela conseguiu a 16ª colocação e a maior dificuldade nesta prova, segundo ela, foi a altitude, pois a prova foi disputada a uma altitude de 2.560 metros acima do nível do mar. Parabéns para ela e para toda a equipe. E para finalizar, olha só, gente, amanhã tem um super clássico de rugby. São José versus Jacareí, no estádio Martins Pereira, na casa do adversário, a partir das 5 horas da tarde. E vai ser um duelo na parte de cima da tabela. Os jacarés estão na 4ª colocação com 15 pontos, enquanto os joseenses mantêm a vice-liderança com 20. Que dê tudo certo para os jacareenses, né? E o Câmara Esporte de hoje fica por aqui. Uma ótima semana para vocês. Tchau, tchau! Foi apresentado no último dia 6, lá na Câmara dos Deputados, o relatório final da comissão externa que acompanhou o caso da barragem que se rompeu em Brumadinho, lá em Minas Gerais. O desastre na mina da Vale, em Brumadinho, Minas Gerais, em janeiro, deixou quase 300 vítimas, entre mortos e desaparecidos. A comissão externa da Câmara esteve na região e em outras áreas de mineração. O relator propõe 9 projetos para aumentar a segurança das mais de 24 mil barragens registradas no Brasil. As propostas incluem novas regras para o licenciamento de empreendimentos de mineração e mais exigências e punições mais severas na Política Nacional de Segurança de Barragens, que é de 2010. Outros projetos criam uma política nacional de direitos das populações atingidas por barragens e um fundo para financiar ações de emergência em caso de desastres. Mais 2 propostas acabam com a isenção de ICMS para exportação de produtos minerais não industrializados. E um novo crime é definido, o ecocídio, para permitir a punição de quem provoca desastres ecológicos. A pena pode chegar a 20 anos de prisão. Os textos estiveram em consulta pública em abril. Especialistas da consultoria da Câmara analisaram as sugestões recebidas e os anteprojetos incorporaram várias delas. Houve um trabalho de muita cooperação e de muito entendimento na comissão externa sobre o crime da Vale em Brumadinho desde o primeiro momento. E esse esforço conjunto é que permitiu que a gente chegasse ao final de semanas de trabalho com a apresentação de um conjunto de proposições que aprimoram o marco regulatório sobre a mineração no Brasil e trazem também uma perspectiva sobre o modelo econômico da mineração, que precisa entrar na discussão pública brasileira com mais seriedade. O relator conta com a aprovação do relatório para buscar assinaturas dos líderes dos partidos em pedidos de urgência e levar as propostas logo para votação no plenário, mas prevê dificuldades. Agora começa o lobby das empresas e isso vai acontecer, então não vamos negar que as empresas mineradoras vão agir aqui agora tentando inibir para que esses projetos sejam aprovados. O compromisso nosso é de pegar de todos que o presidente falou que colocará as matérias em votação assim que nós tivéssemos as urgências assinadas. O deputado Júlio Delgado também é o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a responsabilidade pelo desastre de Brumadinho. A CPI foi instalada no final de abril e deve incorporar os resultados do trabalho da comissão externa. Aí, vamos acompanhando, né, esse assunto, a gente não pode esquecer. A gente já viu há alguns anos Mariana e infelizmente... Aconteceu de novo, então... Aconteceu de novo, caiu no esquecimento, aconteceu de novo. Mas essa história não pode ficar impune, né, até porque a gente está lidando com vidas, e vidas são irrecuperáveis. Bem, vamos voltar a falar então lá do nosso Jardim Flórida, do evento nesse final de semana. Que horas que começa, até que horas vai? Então, esse evento nesse sábado começa a partir das 14 horas, vai até às 18. E o convite?
Diane, a gente sabe que o Jardim Flórida está ali ligado com uma comunidade muito especial, que é a comunidade do Mississippi, que justamente é a comunidade que vocês atendem com esses projetos, com esses eventos. Você como educadora, como trabalha ali junto com as crianças, você consegue enxergar nessas crianças um olhar diferente quando sai para lidar com a comunidade, realiza eventos assim? Sim, com certeza. Nós percebemos, assim, o quanto eles ficam motivados quando a gente proporciona junto, né, a associação esses eventos, porque eles participam ativamente, né? E assim, é um olhar realmente a mais que nós temos para essa comunidade, porque não dá para dizer que é uma comunidade à parte da nosso Jardim Flórida, né? Então ela está lá, né, o Jardim Mississippi, a Avenida Mississippi, né? E a gente tem obrigação, quanto escola, quanto comunidade, ter esse olhar para essas pessoas, né? E agregar, e somar, e trabalhar, porque somos todos iguais, né? Então nós temos que trabalhar essa questão da igualdade, os valores tão importantes hoje em dia que estão em faltas, né? E a gente, quando fala em evento especial para a comunidade, a gente fala também em trabalho voluntário. Vocês realizam um trabalho lá em nome do Instituto, mas se eu, por exemplo, uma pessoa que está assistindo a gente de fora, quiser ajudar nesses eventos, que não é só no Dia das Mães, vocês fazem também ao longo do ano, com arrecadação de roupa, com doação de brinquedos, de ovos de Páscoa, a gente pode participar também? Com certeza, todos podem participar, né? Aliás, os nossos alunos, dentro desse projeto Empreendedorismo, eles saem a cidade, né, o bairro, enfim, para a venda de rifas. Então, com o valor arrecadado das rifas é que eles conseguem comprar, a gente consegue comprar, né, os brinquedos, os chocolates, e também nós promovemos, né, o dia das arrecadações de agasalhos, cestas básicas. Com certeza, toda a obra voluntariada aí é muito bem-vinda. Bom, legal. A gente ainda tem as dicas do final de semana, né? A gente não pode esquecer. Isso aí. Agora já chegou o fim de semana, né? Tá aqui já, na esquina. E você fica ligado, então, nas nossas opções de entretenimento e lazer na cidade. Se liga aí com a Karen Evans. Mais o final de semana chegando e a cidade está repleta de eventos para todas as idades. Aqui na Fundação Cultural vai acontecer o Sábado Musical com a dupla Paulo Caipira e Paulistinha. É às 10 da manhã e vai até o meio-dia. Quer saber o que mais vai rolar na nossa agenda cultural? Então se liga! A Sala Mário Lago terá a honra de receber no sábado, dia 11, às 5 da tarde, a homenagem ao cantor e compositor Chico Science, um dos principais colaboradores do movimento Mangue Beat na década de 90. Olha, o evento será dividido em 3 partes, começando às 5 da tarde com sarau, às 6 horas oficina e às 8h30 da noite show com a banda Voadora do Saci. Não perca, será na Sala Mário Lago. No domingo é a vez da criançada se divertir com o filme Pedro Coelho. Pedro é um coelho rebelde e alegre que apronta todas no quintal e até mesmo dentro da casa do Sr. MacGregor. Com a disputa do tesouro e vegetais que está enterrado no Jardim Proibido, a competição fica mais intensa quando os dois passam a brigar pela atenção da vizinha bondosa e amante de animais. Não perca, é neste domingo, às 4 da tarde, na Sala Mário Lago. E para quem busca um programa durante a semana, quinta-feira, dia 15, terá a exibição do documentário Muau, um documentário musical. Obra dirigida por Paul Constantinides. Se liga que é na Sala Mário Lago, às 20 horas. Então tem muitas atrações para o seu final de semana. Chega de desculpa para ficar em casa. Se você quiser ver algum de seus eventos aqui na nossa agenda, é só enviar nas nossas redes sociais. Aí, parabéns, Karen. Pois é, Karen estreando aí no Se Liga, na agenda cultural aqui da TV Câmara Jacareí. Bom, nosso jornal está acabando, mas eu queria que a Lidiane fizesse um convite especial para as pessoas participarem do evento em homenagem ao Dia das Mães. Sim. Então eu quero convidar toda a população de Jacareí para estar ali no nosso evento nesse dia 11, né, amanhã, às 14 horas, para vir prestigiar, né, tanto os alunos, a comunidade. Teremos muitas apresentações, danças, músicas, gincana interativa, premiações para as mamães, tá? Então estão todos convidados, contamos com vocês. Lidiane, obrigada, viu, pela sua presença aqui no Bom Dia Jacareí. Imagina, eu que agradeço, gente. Bom dia. Até uma próxima. Bom, Bom Dia fica por aqui, continue nos acompanhando lá no nosso site jacareí.sp.leg.br. Lá você encontra os links para as nossas redes sociais, Facebook e Instagram. E nessa sexta-feira, a partir das 19 horas, a Câmara realiza uma sessão solene em homenagem ao líder comunitário. Antes de eu dar tchau, eu queria mandar
Claro, um beijo especial para minha mãe, já que domingo é Dia das Mães. E um Feliz Dia das Mães para todas as mamães que acompanham a gente aqui na TV Câmara de Jacareí. Como é o nome da sua mãe? Dona Maria. Dona Maria. Obrigado pela sua audiência. Logo mais, a partir da 13h, a Daniela Santos traz as principais notícias da semana no Notícias de Jacareí. Um bom final de semana para vocês, como já disse a Leilane. Feliz Dia das Mães. Se eu não der Feliz Dia das Mães para minha mãe agora, ela vai ficar chateada também. Dona Silvia, muito obrigado pela sua audiência. Bom Dia das Mães também aos pães, né, aos pais que também criam seus filhos, a todo mundo que de alguma forma exerce esse papel de mãe, não só biológico, né? É um papel também muito simbólico. Muito obrigado também à sua audiência, você que nos acompanhou pelo 61.4. E a gente vai encerrar o jornal com uma imagem de uma criançada que veio nos visitar nessa sexta-feira. É o pessoal lá da ONG Jeca, do Santo Antônio do Boa Vista. Nós que já fizemos várias matérias sobre o trabalho deles. Deixo um abraço aí especial ao Adailton, que é o responsável pela ONG. E você, então, fica com a imagem deles. Um bom final de semana. Até segunda-feira.